Isso aí, pessoal. A gente está quase acabando o módulo aqui das infecções do tórax, tá? Falamos agora de micobactérias e vamos falar sobre as infecções pulmonares fúngicas, tá? Quando a gente vai raciocinar, pensar fazer um raciocínio, né, sobre possíveis infecções fúngicas pulmonares, a gente divide os fungos em duas categorias, né? Fungos correlacionados a fatores ambientais, então endêmicos, né, típicos de uma região, uma localização, e os fungos oportunistas, tá? Que aí estão ligados à imunodeficiência do hospedeiro. Vamos começar falando primeiro dos fungos endêmicos, tá? E disparados os dois mais comuns que a gente tem, coccidioidomicose e a histoplasmose, tá bom? Começando pela PB-micose, da mesma forma que outras infecções fúngicas, até mesmo da tuberculose, na maioria das pessoas, quando a gente tem contato com esse fungo, a gente não tem sintoma nenhum dessa infecção, tá? E aparecem granulomas ali, cicatrizes pulmonares que indicam que a gente teve contato com ele, indistinguível do granuloma da tuberculose, tá? Enfim. Em alguns casos, né, na minoria dos casos, pode acontecer do paciente desenvolver doença. E quando ele desenvolve doença, ele pode desenvolver de duas formas, tá? Na forma infanto-juvenil ou a forma de adulto, tá? O que seria a forma infanto-juvenil? Seria algo semelhante à tuberculose primária, tá? Então, o paciente ele tem contato pela primeira vez com o fungo e ele já desenvolve a doença. Só que um detalhe, na PB-micose, esse tipo de forma, né, infanto-juvenil, possui um acometimento muito mais extrapulmonar, tá? Então, acomete mais linfonodos, o fígado e o baço, né, medula óssea, a parte de acometimento pulmonar é rara. Então, a gente vai ver muito mais a forma do adulto, que é muito semelhante também à tuberculose, na forma pós-primária, tá bom? E acontece pelo mesmo motivo, por uma eventual imunossupressão, o fungo que estava lá supresso é reativado e causa doença, tá bom? E tem alguns detalhes importantes, inclusive, que caem muito em prova de residência, tá? E na vida real também a gente encontra. Aqui na região de Ribeirão, tem muita PB-micose, tá? Então, para quem presta prova aqui para o HC da USP de Ribeirão, tem que saber bem PB-micose, que inclusive um dos professores nossos é um pesquisador bem top em PB-micose. Além do acometimento pulmonar, o fungo ele pode acometer também a mucosa, né? Então, causar um quadro clínico de alterações mucocutâneas, alteração linfonodal e de suprarrenais, tá? Então, às vezes, alteração de corticoide, paciente com ferida na boca, tem que pensar em PB-micose. Então, vamos lá para ver como que a gente encontra esse exame de imagem nesses dois tipos de padrão, tá? Então, o padrão radiológico da forma infanto-juvenil, que é aquela aguda, na radiografia de tórax, quase sempre normal, né? Porque o acometimento pulmonar é raro. Então, se a gente encontrar alguma coisa, a gente vai encontrar o quê? Alterações linfonodais, hepatosplenomegalia, que é mais difícil de ver na radiografia. Mas nesse caso aqui, a gente consegue ver, reparem nas regiões hilares. Depois volta e procura umas radiografias normais, vocês vão ver que esses hilos eles estão mais proeminentes e com aspecto mais lobulado, tá vendo? A gente consegue praticamente delimitar um nódulo aqui, Nódulo central, assim, perihilar, a gente nem costuma falar nódulo, a gente já fala direto uma provável linfonodomegalia, tá? Aí é uma região que tem muitos linfonodos e alterações infecciosas, inflamatórias, costumam dar linfonodomegalia nessas regiões, tá? Então, na maioria das vezes, a forma primária a gente vai encontrar isso, tá bom? Então, agora, aquela segunda forma, né? A forma do adulto, a forma crônica de reativação. O padrão de acometimento é esse padrão interstício alveolar. É um padrão misto, tá?
não é aquela forma de acometimento alveolar, lembra das opacidades lá? Entre aspas, aquelas opacidades algodonosas, fica mais mal definidos, assim, uns nódulos mal definidos. Aqui não é nem isso, e também não é aquele, é algo entre os dois, assim, tem um pouquinho de cada. Então, por isso, como eu já havia falado, que essa forma clínica acontece num provável surto de imunossupressão do paciente, e aí esse fungo ele se reativa, nada impede de, além dele reativar a PB-micose, ele reativar também a tuberculose. Inclusive, é relativamente comum a gente encontrar reativação dos dois. Às vezes a gente está achando que o paciente só tem tuberculose, mas é claro, a gente precisa confirmar, fazer os testes laboratoriais e vem lá a confirmação de uma PB-micose ativa também, tá? E aí a gente precisa fazer o tratamento dela, claro. Quando que a gente vai desconfiar radiograficamente disso, tá? Quando a gente encontrar esse padrão nodular associado a escavações, tá? Nesse caso a gente já pensa que além da PB-micose ali tem a tuberculose. Outra coisa que pode acontecer é um padrão micronodular, ao invés desses nódulos um pouco menores, mais bem formados, mais bem definidos, a gente encontrar uns nódulos ainda menores e aspecto de fibrose, né, de alterações cicatriciais, tá bom? Mas, resumindo, né, forma primária, a gente provavelmente não vai encontrar alteração pulmonar. Na radiografia de tórax se encontrar vai ser algo mais linfonodal. E a forma secundária, a gente vai encontrar esse padrão interstício alveolar e deixar sempre a cartinha na manga ali de se encontrar cavitações associadas, aí a gente pensar na sobreposição de tuberculose junto à PB-micose, tá? Falamos, tá? É um fungo muito comum aqui na nossa região, na América Latina, né? E tem um amplo espectro de apresentação clínica, tá? E radiológica. A forma aguda, normalmente a infecção aguda, na maioria das vezes o paciente é assintomático, às vezes não tem sintoma nenhum. Na forma crônica, está muito associado a pacientes com DPLC, enfisema, alterações pulmonares. E tem a forma disseminada, que aí essas formas disseminadas, sempre pensar, tá pessoal, a gente achar qualquer patologia, qualquer infecção que seja, que se dissemine, tem que pensar em algum grau de imunossupressão do paciente, tá? E não é diferente com a histoplasmose. Então vamos lá. O padrão radiológico da histoplasmose aguda. Igual eu expliquei, na maioria das vezes o paciente é assintomático e a radiografia pode ser normal. O que a gente pode encontrar são pequenos nódulozinhos, tá? Se vocês repararem nessa radiografia aqui, ele tem pequenos nódulos muito discretos bilaterais. Além disso, a gente pode encontrar linfonodomegalia perilar e pode, uma das complicações, mas que na radiografia você não vai conseguir encontrar, mas pode pensar caso o paciente se agrave, tenha alguma alteração, um quadro clínico mais pesado, né? Pensar em mediastinite, tá bom? Pode dar um processo inflamatório ali tão intenso que dá uma mediastinite. Em compensação, na forma crônica, a gente vai encontrar opacidades alveolares, mais em distribuição dos ápices, tá? Muito semelhante à tuberculose. E, como a gente já havia conversado, tem a forma também disseminada, tá? Mas e aí, Vitão, como que eu vou pensar na histoplasmose? Tem que pensar caso o paciente ele tenha um histórico de exposição a um lugar que tenha histoplasmose, né? O que é clássico dos clássicos, a caverna, né? Então, falamos agora dos fungos endêmicos, né? Vamos falar agora dos fungos que infectam seus hospedeiros pela imunossupressão do hospedeiro. Então são eles, né? A aspergilose, a criptococose, a candidíase e a pneumocistose. Pessoal que trabalha com paciente HIV aí, bem importante saber analisar essas imagens para esses pacientes, tá?
Então, pensando no ponto de vista da aspergilose, só voltar aqui, né? A aspergilose ela pode se apresentar no pulmão de 4 formas diferentes, tá? A forma saprofítica, a broncopulmonar alérgica, a semi-invasiva e a invasiva. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. A saprofítica é a mais famosa de todas, né? É aquela forma que a gente vê que ela ocorre normalmente no interior de cavernas, bem comum em cavernas de sequela de tuberculose, tá? Mas pode acometer também bronquiectasias, às vezes tem algumas bronquiectasias maiores, bolhas de enfisemas, pneumatoceles, cistos, enfim. Tem uma cavidade pulmonar ali, e o fungo ele cai ali e ele começa a fazer literalmente uma bola fúngica, uma bola verde ali, entendeu? E aí como que a gente identifica isso na imagem? A gente identifica a caverna e identifica esse componente de partes moles no interior da caverna, que é o fungo ali, né? As hifas todas ali. Prestar atenção no famoso, né, sinal do crescente aéreo, que é essa área mais radiolucente, que é a área da cavidade pulmonar, menos a área do fungo, tá? Então forma esse aspecto de lua aqui, sinal do crescente aéreo. Outro detalhe legal, pessoal, se o paciente ele mudar de decúbito, essa bola ela cai, tá? Então, em diferentes decúbitos, a gente pode encontrar essa bola fúngica em diferentes posições. Além da saprofítica, a broncopulmonar alérgica, tá? É muito típica disso acontecer e a gente encontrar secreção no interior dos brônquios, tá? Isso decorre, como eu escrevi aí, é uma reação de hipersensibilidade ao fungo. Então os brônquios, eles ficam repletos de secreção, tá? E esses brônquios, eles são doentes, eles são bronquiectásicos, né, dilatados, e esse aspecto de um brônquio dilatado, repleto, né, preenchido por secreção, por conteúdo, ele dá na radiografia um aspecto em dedos de luva, tá bom? Se vocês repararem aqui, ó, a gente tem aqui no terço superior do hemitórax direito umas opacidades. Primeiro você começa identificando as opacidades. Depois você vai perceber que essas opacidades elas são contínuas, ó. Vem para a região perilar, tá vendo? Então isso daqui não é uma opacidade ali alveolar, sabe? Alguma alteração pulmonar que você já está experiente, você sabe identificar que essa opacidade é diferente. Isso daqui, na verdade, é uma bronquiectasia repleta de conteúdo no interior dela, tá? Então, dando esse aspecto de dedos de luva, tá bom? No parênquima pulmonar, se tiver alteração no parênquima pulmonar adjacente, aí sim é aquela alteração de broncopneumonia, com aspectos ali até de árvore em brotamento, tá bom? Mas o típico de todos é essas bronquiectasias e a imagem de dedos de luva, tá? Agora a aspergilose subaguda, né, ou necrotizante crônica. Ela é mais comum em pacientes idosos com DPLC, tuberculose, já com o pulmão mais machucado e com um certo grau de imunossupressão. Está associada à inflamação, necrose nessa região que o fungo está acometendo e usualmente se apresenta no pulmão dessa forma que eu deixei aqui para a gente, muito próximo da tuberculose, né? É uma área de alterações fibrotelectásicas, a gente descreve, né? Então tem alteração fibrótica, algum grau de atelectasia pulmonar, um espessamento pleural associado, muito parecido com as outras infecções de fungos e micobactérias que a gente já viu. Então, para a gente aqui saber identificar essas alterações, colocar a aspergilose dentro dos nossos diagnósticos diferenciais, principalmente pensando no paciente imunossuprimido, é muito importante. Tá bom? E, por fim, a aspergilose angioinvasiva das vias aéreas, né? A quarta forma que a aspergilose pode se apresentar. Nesse caso, a gente já costuma ver em pacientes já com um grau de imunossupressão maior, tá? Não igual no outro, que é idosos,
pacientes com DPLC, aqui já é paciente neutropênico, tá? Já com uma imunossupressão importante. E aí a gente pode encontrar aqui várias formas de apresentação pulmonar. A mais comum é a de broncopneumonia, com alguns focos de consolidação. E aí entra naquele limbo mais uma vez. O aspecto é muito parecido com broncopneumonia, e broncopneumonia pode ser muita coisa, tá, pessoal? Por isso que às vezes o radiologista é chato de ficar falando para correlacionar com dados clínicos, porque muitos dados clínicos são importantes, tá vendo? Região endêmica é importante, situação do sistema imune do paciente é importante, quadro laboratorial é importante, a clínica é importante. Se é um quadro super agudo, é mais pneumonia bacteriana, um quadro mais arrastado, pensar em pneumonia, em tuberculose, paciente imunossupresso, pensar em aspergilose. O ideal é você ter todos esses diagnósticos diferenciais na sua cabeça e para você ali, pegando todas essas informações, você conseguir interpretar e aí sim conseguir bater o martelo, conseguir encaminhar, pedir o exame correto, fazer um raciocínio clínico melhor para o seu paciente. Certo? Não é tão fácil, né? Mas se seguir a risca, a regra, dá para a gente saber tirar muita coisa da radiografia, tá, pessoal? Bom, essa aspergilose, né? Ela pode ter esse aspecto angioinvasivo, né? Essa característica angioinvasiva. Isso acontecendo pode disseminar dessa forma que está nessa radiografia, tá vendo? Vários nódulos dispersos pelo parênquima pulmonar, bilaterais. Isso porque o fungo ele atingiu a via hematogênica e aí embolizou, e aí já viu, né? Se você pega essa radiografia e é um paciente oncológico, você vai pensar em metástase, porque são múltiplos nódulos bilaterais. Agora, você sabendo que é um paciente imunossuprimido, às vezes você até já sabe que ele já tem aspergilose, mas mesmo que você não saiba, um paciente imunossuprimido, você vai pensar em embolia séptica, tá vendo? Então, você tem que colocar isso dentro da sua maleta de diagnósticos diferenciais, tá bom? Falamos de aspergilose, agora criptococose, tá? É a infecção da praça, né? O pessoal que dá comida para os pombos, tá? Então, claro, questão de prova de residência, às vezes até questão de vestibular, né? É o quadro clássico do paciente que tem aves, né? Que teve algum tipo de contato com fezes de aves e começa a desenvolver um quadro pulmonar aí. O que a gente vai encontrar na maioria das vezes, alguns nódulos, tá? Pode ser às vezes nódulo único, mas na maioria das vezes eles são multifocais, e alguns desses nódulos eles podem ter algum grau de liquefação ali e escavar, tá? Formar uma cavidade ali. Então, nessa radiografia aqui, a gente vê vários nódulos aqui no hemitórax esquerdo, em paciente que teve contato com pássaros. Então, a gente levanta essa bandeira, essa suspeita aí, certo? Candidíase é um fungo que ele já está presente no nosso corpo, né? E aí o paciente imunossupresso, ele é comum a gente encontrar não só o quadro pulmonar, em casos de candidíase pulmonar, é comum a gente encontrar hiperproliferação do fungo em mais de um órgão, né? Não só no pulmão. Então isso é outro detalhe clínico que pode te ajudar aí a juntar com a radiografia e pensar numa provável infecção por candidíase, né? O aspecto aqui são nódulos pulmonares bilaterais associados aí a certo grau de opacidades, e uma porcentagem considerável deles podem dar derrame pleural, tá bom? Vitão, quanta coisa sobreposta, hein? Cara, muita coisa sobrepõe, tá? Por isso que na medicina a gente trabalha muito com probabilidades, né? Se você está atendendo um paciente na sua rotina, pronto atendimento, um adolescente, um adulto jovem que está com uma clínica pulmonar ali, você vai pensar primeiro numa pneumonia adquirida na comunidade. Agora, é diferente, você está numa enfermaria de pacientes
imunossupressos, ENSIDA. Aí você começa a pensar nesses diagnósticos diferenciais dentro do seu arsenal aí, né, de diagnósticos. Não dá para a gente ficar, um paciente aqui com HIV e está com quadro pulmonar, isso aqui é uma pneumonia, um estreptococo. A gente tem que abrir o leque de diagnósticos diferenciais para poder ajudar muito melhor nosso paciente, né? Por fim, a pneumocistose, né? Outra infecção oportunista clássica que a gente encontra também, tá? É relativamente frequente, assim, pelo menos a gente radiologista que tem mais contato com exames de imagem, a gente pega sempre. É a infecção oportunista mais comum do paciente em HIV, então essa sempre tem que entrar como diagnóstico diferencial de infecções pulmonares no paciente em HIV. Aquele quadro tipo clássico, né? Tosse, dispneia e febre baixa. Faltou um F ali. O quadro clínico, olha como a alteração é tênue, mas você já está fera, você já notou que esse paciente ele tem certo grau de opacidade pulmonar bilateral, simétrica, predominantemente ali perilar, ela não é periférica, tipo Covid. Covid é mais periférico, né, as alterações pulmonares. A pneumocistose é mais central. Tá? Na radiografia é difícil de ver essas pneumatoceles, esses cistos, tá? Se você começar a forçar aqui, você começa a ver alguma coisa, mas grava para você essas opacidades intersticiais, tá? Que são aquelas opacidades que você tira os vasos e vê aquela sujeirinha no fundo, tá? Essa daqui, se você tirar, você vai perceber que vai ficar aquela sujeira no fundo, tá bom? Bom, então acho que é isso, né? Então, só para passar aqui, pessoal, falamos dos fungos endêmicos, dos fungos oportunistas. Já falamos aqui, ó, eu deixo sempre aqui do lado para vocês terem noção do nosso raciocínio, da construção do nosso raciocínio, tá? Passamos pelas pneumonias bacterianas, falando sobre os padrões radiológicos, as principais complicações, lembra do edema, do abscesso, as pneumonias virais, pneumonias por micobactérias, tuberculose e não tuberculose, agora fúngicas, e agora a gente vai entrar no último módulo desse capítulo aqui de infecções pulmonares, que a gente vai falar um pouquinho melhor no raciocínio clínico, né, das infecções do paciente imunossuprimido, tá bom? Então vamos lá.